Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo e conhecemos os principais órgãos que movimentam a Universidade Estadual Paulista. Hoje vamos conversar sobre um importante braço da universidade, a Agência Unesp de Inovação. Para entender o trabalho da agência, conversamos com a diretora executiva do órgão, a professora Vanderlan Bolzani. Professora, é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio. Um prazer estar em Bauru e conversar com você um pouco sobre a nossa agência. A Agência Unesp de Inovação é recente. Da forma como ela se estrutura hoje, só tem 3 anos. Ela atende a uma lei do governo federal que determina que toda instituição científica e tecnológica tenha um núcleo de inovação. Professora, qual que é o papel de uma agência de inovação dentro de uma universidade? Dentro do contexto de conhecimento do mundo globalizado, a agência é extremamente importante porque ela foi criada para gerenciar a propriedade intelectual da universidade e fazer com que esse gerenciamento nós possamos verificar a propriedade, o que esse conhecimento gerado, ele é capaz de ser absorvido por setores importantes, né, da sociedade, no caso empresarial, ou mesmo no caso do conhecimento em si, como é o caso do direito autoral de livros e do conhecimento, de você proteger e com essa proteção você trazer riqueza ao país. Na realidade, a propriedade intelectual, que ela é dividida em vários aspectos, né? Porque aí você tem a propriedade intelectual industrial, aquela que é um processo, um produto, e você tem a propriedade intelectual, aquela que é o espírito, que é a ideia, que é o livro, que é a música, que é mais conhecido. E aquelas que são outras, como é o caso dos cultivares e outros processos que também são passíveis de serem protegidos. A senhora vai até explicar mais depois para a gente. Acho que sim. Professora, e toda universidade tem que ter uma agência de inovação? Pela nova lei de inovação, toda universidade tem que ter o seu núcleo de inovação tecnológica. Os núcleos de inovação tecnológica não é uma novidade no meio acadêmico do mundo, principalmente dos países desenvolvidos. Todas as universidades americanas, né, Harvard, MIT, Cornell e outras europeias, e mesmo na Ásia, têm os núcleos de inovação muito bem constituídos e eles foram criados exatamente para gerenciar toda a propriedade intelectual, todo o conhecimento intelectual da universidade. Então, no Brasil, isso é mais recente, nós já temos algumas agências, alguns núcleos de universidades públicas muito bem estruturados, já bastante há mais tempos, e mais recentemente a Unesp fez no caso da Unesp, foi muito importante a gestão do professor Macari, quando ele dividiu a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Elas eram juntas? Elas eram juntas, como é a estrutura da maioria das universidades federais, mas em São Paulo, a USP e a Unicamp já tinham suas pró-reitorias separadas, de pós-graduação e de pesquisa. Qual foi a importância dessa separação? Nós sabemos que no Brasil todo o conhecimento, toda a pesquisa é gerada na universidade e essa pesquisa é fundamentalmente feita por alunos de pós-graduação, em nível de mestrado, doutorado, pós-docs, que já são pesquisadores, e mesmo a iniciação científica aqui no Brasil é extremamente importante e é forte. Mas, além dessa pesquisa que é gerada, a criação da pró-reitoria de pesquisa também tem esse lado de você perceber, garimpar nesse conhecimento aquilo que é passível de proteção e fazer associações industriais, que se diferem um pouco daquela pesquisa acadêmica, ou seja, a pesquisa acadêmica de excelência é extremamente importante e a pesquisa fundamental, ela gera conhecimento e esse conhecimento é muito rico
e ele é a base de sustentação das sociedades fortes, né, dos países fortes considerados centrais. Então foi assim que nasceu a Agência Unesp de Inovação, dessa cisão. Nessa cisão, na época, o pró-reitor de pesquisa era o professor Arana, que agora está na FAPESP como diretor-presidente. Eu fui convidada naquela época como assessora e nós, em discussão, achamos que teríamos que estabelecer dentro da PROP o núcleo de inovação. E foi assim que se começou, é recente, mas dentro dessa história recente, ele começou sem alguns vícios que eu acho que é importante, e os resultados em pouco tempo são bastante animadores. São expressivos. São expressivos para a Unesp, e na realidade nós estamos aqui, vamos fazer várias outras viagens para que os nossos colegas percebam a importância da agência para valorar e valorizar o próprio conhecimento que é gerado dentro da universidade. Professora, a senhora comentou que a função primeira é gerenciar a propriedade intelectual dentro da Unesp. E quais ações estão envolvidas nesse gerenciamento? Na prática, o que é feito? Olha, na prática, nós temos agora um portal, né, que é extremamente importante. Nós sabemos o quanto os nossos colegas são ocupados e ninguém quer perder tempo. A sociedade hoje, tempo é uma coisa importante. Então tem um site lá onde você submete, você tem uma ideia, você tem um projeto em andamento, um projeto realizado, você submete esse projeto, ele é avaliado. Tem pessoas especialistas para fazer essa avaliação, porque nem tudo que você acha que é gerado é passível de ser protegido. Então, a proteção, ela requer alguns requisitos. A gente vai entender melhor esse processo ao longo do programa. O Diálogos faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Não saia daí! O Diálogos está de volta e continuamos a nossa conversa com a professora Vanderlan Bolzani. É sobre a Agência Unesp de Inovação. Mesmo com uma equipe enxuta, a agência tem um resultado expressivo. Já estão registradas 116 marcas, 133 patentes, além de 6 desenhos industriais e 53 softwares. A agência mantém ainda 51 contratos de inovação com empresas. Professor, explica para a gente, então, cada um desses termos, começando pela diferença entre o que é marca e o que é patente. Então, as marcas, na realidade, como eu falei com relação à propriedade intelectual no início, elas são propriedades intelectuais com industrial e as propriedades intelectuais consideradas do espírito, que é o caso da arte. No caso das marcas, são as próprias marcas que a Unesp detém. Nós temos várias, porque na época do professor Trindade como reitor, devido às piratarias que existiam em torno de marcas, então teve-se uma preocupação também de registrar marcas, que são os logos, que são a marca que identifica a minha Instituto de Química, a própria nome, Unesp, o jeito que ela é escrita. É o próprio design. Cada marca você pode criar o design a Unesp tem um design que é protegido, é dela. Com isso é extremamente importante porque já tiveram 2 ou 3 casos de cópia e eles são indiferidos, porque as marcas já existem e são propriedades de quem registrou. No caso, meu próprio laboratório, eu faço pesquisa em química de produtos naturais e nós temos uma marca que é o Núcleo de Biossíntese, Bioensaio e Ecofisiologia de Produtos Naturais, que a sigla é NUB, é uma marca protegida da universidade. Então, a gente pode até aproveitar para explicar melhor isso, professora. Determinado conhecimento é protegido, isso significa o quê? Que nenhuma outra pessoa pode usar, ou pode usar se pagar uma taxa? Sim, isso é o direito de propriedade. No caso do conhecimento, as patentes, ela protege o seu conhecimento e esse conhecimento é de titularidade da universidade.
pela lei de inovação e pela regulamentação brasileira, o pesquisador de muitos países, ele não é detentor da titularidade. A titularidade daquele processo ou daquele produto é da universidade, é institucional. Os autores, ou seja, os pesquisadores que pensam, que têm ideia, são os inventores, que também têm uma participação e dentro do processo de lei de inovação, e a Unesp fez isso muito bem na sua regulamentação interna, essa proteção é dividida equitativamente entre o pesquisador, a universidade e a instituição onde ele atua, mas esse é um mecanismo realmente de proteger mesmo. E o setor industrial usa muito isso. O que aconteceu? O que acontece nesse universo de proteção intelectual? No mundo desenvolvido, nos países centrais, são detentores absolutos de patente o setor industrial. Né? Quer dizer, o produto, né, o processo é um bem industrial. Mas lá nesses países, muitos pesquisadores desenvolvem suas pesquisas nas instituições empresariais. No nosso caso, do Brasil, o processo industrial é recente. O primeiro tomo industrial data de 1907, quando estabeleceu a política industrial brasileira. E, ao longo desse tempo, a indústria brasileira é muito fundamentada na indústria multinacional, e a indústria nacional ela é fraca nesse sentido de ter desenvolvimento de pesquisa dentro da sua indústria. Ela produz, ela é um setor produtivo. E a universidade, foi na universidade onde você gerou conhecimento. Isso é importante de você proteger, porque ao proteger o seu conhecimento, esse conhecimento pode ser absorvido pelo setor industrial, e isso é um processo longo e complexo, mas é necessário essa proteção porque ela discrimina e ela valoriza, ela te dá a valoração do que pode ser passível de desenvolvimento. E pode ser protegido de diversas formas. A senhora explicou já a questão das marcas. E as patentes seriam o quê? Então, as patentes é exatamente o conhecimento industrial de uma pesquisa que pode gerar um produto agora, ou processo. Você tanto pode gerar um produto como um processo. Na hora que você escreve um livro, você tem um conhecimento, mas ao você publicar o livro, você já tem isso registrado, que esse livro é de sua propriedade. A proteção industrial, ela passa por um trâmite um pouco mais complexo, como se você faz uma pesquisa, por exemplo, pesquisa no laboratório, uma síntese que gera um produto que é um fármaco, né? Pode ser um fármaco. Isso é um produto. Então, essa tramitação é diferente. Então, você precisa aplicar isso nos órgãos competentes, que no caso aqui do nosso país, é o Instituto de Propriedade Intelectual, o INPI. Então, você submete o processo, um processo lento no Brasil, e você aplica, você registra, né? Esse registro vai passar por um processo longo, porque vai ter uma análise para saber. O primeiro momento é o momento do ineditismo, existem bases de patentes extremamente fortes. Aliás, essas bases são muito importantes aqui para todos os colegas pesquisadores, não só para quem vai fazer trabalho de pesquisa, que imagina que seu trabalho vai ser aplicado e que você pode gerar uma patente. Mas o conhecimento em si é extremamente importante que todos os pesquisadores consultem as bases de patentes, que em torno de 80% de toda a produção intelectual do mundo estão registrados nos bancos de patente. Isso é extremamente importante. Essa primeira pesquisa de ineditismo, ela é essencial para que você possa ter uma ideia inovadora que possa ser patenteada. E da mesma forma existem os desenhos industriais, sim, os softwares. Gostaria que a senhora explicasse, e esses contratos de inovação que a universidade estabelece com empresas, como que eles funcionam? Então, os contratos são extremamente importantes, que é exatamente como regular, né, esse conhecimento que vai ser absorvido por
uma determinada empresa, setor industrial. Você tem que ter esses convênios firmados. Ao firmar o convênio, a universidade se responsabiliza por alguns requisitos, como ceder para a empresa todos os conhecimentos. A empresa assina um contrato de que esse conhecimento é sigiloso, em princípio, e decorrente desse contrato, que vai passar para análise, desenvolvimento e até chegar em escala e chegar em comercialização, o processo é muito longo, né? E é um processo de risco. A maioria das inovações, a maioria da absorção do conhecimento por um setor industrial, elas não chegam a produto, né? Você tem nos Estados Unidos de cerca de 400 ideias que são patenteadas, uma vai a mercado. E aqui isso é o cenário mundial, é complexo, é risco, mas é extremamente importante e nesse processo, os contratos, eles, de certa forma, eles estabelecem regras que são essenciais dentro de uma sociedade moderna e que dão garantia à universidade, ao pesquisador e à própria indústria que vai investir. Porque a pesquisa básica, quando ela chegou, daí à frente, entre desenvolvimento, escalonamento, marketing e venda no mercado, é um processo longo de alto investimento. E é uma etapa que não cabe à universidade. Não cabe à universidade. Precisa de um investidor, de uma empresa. Lógico. A universidade cabe gerar conhecimento e formar especialistas, recursos humanos altamente qualificados. Isso é o papel da universidade, que é um papel fundamental em todas as sociedades. A gente faz um intervalo e volta para falar sobre uma novidade na Agência de Inovação. Não saia daí! Voltamos para a última parte da nossa conversa sobre a Agência Unesp de Inovação. Aqui com a gente a professora Vanderlan Bolzani. Professora, quais são as áreas que mais geram patentes para a universidade? Química, em primeiro lugar, em torno de 25%. Segundo lugar, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, seguido por a agronomia. E depois tem todas as áreas, mais ou menos num percentual que variam entre 5% e 8%, mas a tendência é crescer, então é por isso que nós agora estamos novamente visitando as instituições que nós achamos que têm grande potencial para que nós possamos ter um aumento de patentes em áreas estratégicas. Nós verificamos que o Brasil é um país que 40% da balança econômica depende do agronegócio. E nós somos extremamente fortes. A Unesp, né, é uma instituição forte nessa área, né, de agronegócio. Então nós esperamos que essas patentes aumentem, o número, o percentual aumente bastante. E a liderança em química e em farmácia tem a ver com o desenvolvimento de medicamentos, principalmente? Sim, na farmácia, sim. A farmácia tem uma tradição, principalmente de desenvolvimento na área de fármacos. É uma área competitiva, importante, né? É a área que mais investe em inovação, né, no setor industrial farmacêutico. No Instituto de Química tem diversos. Tem a área de materiais, é uma área extremamente forte, né? Materiais cerâmicos, tem eletrônico, tem eletroquímica, tem várias, bioquímica, biotecnologia. Então, a química, pela sua tradição, né, de fazer produtos, eu acho que é onde tem mais patentes. Professora, qual a novidade que a gente anunciou que a agência está preparando para os alunos de graduação? Então, agora que eu assumi a agência, esse ano a Unesco determinou 2012 como o ano de energias renováveis para todos. Dentre os desafios globais, né,
atuais, energia é um deles, principalmente fontes renováveis. E o Brasil está demonstrando ter um grande potencial em fontes renováveis, inclusive energia de biomassa. Nós somos um país onde nós dominamos o etanol, nós temos carros flex, isso é uma grande tecnologia. Temos vocação para essa área. Temos vocação. E material e pesquisas muita pesquisa. Então, nós imaginamos que a juventude, os jovens, quantos jovens talentosos devemos ter espalhados na nossa universidade. Então, nós somos um desafio. Nós vamos criar, a partir da próxima semana, o edital está pronto, estamos lançando, em primeira mão aqui em Bauru, a Olimpíada de Inovação da agência. É uma parceria com uma colaboração com a Pró-Reitoria de Graduação, logicamente, por causa dos alunos envolvidos. A Sheila apoiou nossas ideias, e da Pró-Reitoria de Pesquisa, com a professora Maria José, porque nós vamos fazer a premiação durante o Congresso de Iniciação Científica. Nós vamos fazer uma Olimpíada voltada para fontes renováveis de energia, produtos, processos, desenvolvimento sustentável e serviços sociais. Então, é muito abrangente. Então, não tem limitação de curso? Tem os cursos afins, né? Quer dizer, não tem limitação. Cursos afins, mas você pode ter, por exemplo, nos serviços sociais de fontes de energia, é extremamente importante, na área de economia, de história, de geografia, né? Então, vai ser bem abrangente. Nós vamos eleger 3 vencedores em cada categoria, em produtos, processos, desenvolvimento sustentável e serviços sociais. A premiação, isso também é uma parceria da Petrobras, isso é extremamente importante, dado né, a força que a Petrobras tem hoje como a terceira empresa mundial no ramo de petróleo, né, e de prospecção de fontes de energia. A premiação será um estágio de verão no SEMPS, no Rio, com tudo pago para esses 3. E o segundo colocado, que nós vamos também eleger o segundo colocado, nós ainda estamos pensando numa premiação e prospectando outras empresas. Acho que nós vamos iniciar a Olimpíada, vai abrir agora em abril, nos próximos dias. Fica até final de maio e a premiação será efetuada durante o Congresso de Iniciação Científica do segundo semestre. Olha só, então, os graduandos que tenham ideias, pesquisas na área, né, conversem com seus orientadores e vamos se inscrever, né? Submetam suas ideias e seus projetos. Professora, eu queria agradecer pela presença e parabenizá-la por esse trabalho, por iniciativas como essa, que com certeza só fomentam ainda mais o desenvolvimento da pesquisa na nossa universidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco da nossa agência de inovação. E o Diálogos de hoje fica por aqui, mas você pode assistir a este e a outros programas em nosso site. Dê uma olhada, deixe seus comentários. Até mais!